Não estava, não. Mas eu recupero ela aqui. Não estava. É o Herbert falando? Isso, professor. O pessoal mandou no bate-papo lá perguntando. Não estava gravando. É, realmente. Foi bom. Agora estou. Esse professor está. Agora, Lorena, o áudio vocês estão ouvindo, né? Estou vendo a Lorena perguntando aqui. Obrigado, tá, gente? Obrigado. Uhum. Então tá bom. Então tá joia. Gente, eu fiz o que que nós fizemos, né? Não estava gravando essa primeira parte. É, amanhã, na hora que eu recuperar esse vídeo aqui, ele vai para as nuvens, eu vou editar essa primeira parte, tá? Tudo que eu falei aqui, ele está nas nuvens. Amanhã eu edito essa primeira parte e vou postar para vocês, tá bom? E aí vocês vão me desculpando. O que que eu falei? Eu só fiz uma introdução, como vocês notaram, eu só fiz a introdução. Então, amanhã eu posto lá junto esse vídeo que nós estamos falando aqui, e a introdução deste vídeo lá, tá bom? Nós íamos discutir com vocês, nós íamos falar daqui com vocês, tá? Agora, a influência ou funcionamento da estrutura de mercado. Então, esse é o da aula de hoje, a primeira parte, a segunda parte da aula, que seria conhecermos e identificarmos a estrutura de bens, a estrutura do mercado, tá? Principalmente no que diz respeito aos bens e serviços e os fatores de transformações, né? Precisamos compreender como esses mercados aí, eles vão se diferenciando, né? Porque esses mercados, eles diferenciam e muito e vão influenciando de maneira positiva ou negativa no mercado, e isso depende muito, tá? Da maneira de funcionar, do funcionamento da estrutura deste mercado. Então, vai influenciando no preço, podendo aumentar ou podendo diminuir, vai criando um equilíbrio ou não deste mercado, funcionando perfeitamente, esse mercado funcionando mais ou menos perfeito, de acordo com o equilíbrio deste mercado, não deixando faltar mercadorias e nem deixando com que o preço da mercadoria se torne elevado. E também é interessante nós observarmos aí essa estrutura dos mercados, porque nós vamos observar a quantidade de empresas neste mercado, e também a quantidade de consumidores que estão aptos, que estão querendo consumir estes produtos. Além do mais, eu entendendo essa estrutura toda de preços, de produção, de distribuição de produtos, eu também posso entender aí a questão da liderança do mercado de uma empresa, eu posso entender aí a questão do valor da mercadoria, tá? Eu posso analisar o próprio poder do mercado, em que eu sou o consumidor, no sentido daquele mercado poder influenciar de uma maneira ampla o preço, né? Tanto por parte do vendedor ou por parte do consumidor. Nesse sentido aí, nós para entendermos este mercado, nós precisamos classificar esses mercados. Segundo os economistas, esses mercados eles podem ser divididos em pelo menos 4 ou 5 ah, ah, 5 formas diferentes. O primeiro nós já falamos, que é a concorrência que é a concorrência perfeita. Essa é a primeira forma. A segunda forma é a concorrência imperfeita. Essa concorrência imperfeita, ela se subdivide-se em outras áreas, ou outras formas, mais especificamente. Então, nós temos uma estrutura de mercado monopolista, que é o monopólio,
uma oligopolista, que é o oligopólio, nós temos aí uma situação de concorrência monopolista, e outras situações chamadas de monopisônio e oligopisônio. São as 5 principais formas estruturais e de funcionamento deste mercado, tá? Essas formas de funcionamento do mercado, elas vão influenciando os consumidores, tá? De forma positiva ou de forma negativa. E, logicamente, se for de forma negativa, é imprescindível aí que o poder relativo desses mercados eles sejam limitados pela influência do próprio governo, tá? Além do mais, o próprio poder do mercado, em relação ao próprio poder do mercado, as empresas estabelecem ou criam diversas estratégias que são diferenciadas de preços, de propagandas, de produção, de mercado, né? Com a finalidade específica de se beneficiarem do seu próprio poder econômico ou do seu próprio poder de mercado. E isto não acontece nas estruturas de mercado de concorrência perfeita, né? Como nós falamos antes um pouquinho, a empresa, ela acaba não tendo um poder de influenciar o mercado. Mas nas estruturas de mercado de concorrência imperfeita, isto aí é o que mais ocorre. E nós vamos discutir com vocês e vamos mostrar para vocês aqui como é que funciona este funcionamento. Deixa eu mostrar aqui e compartilhar a tela com vocês de algum slide. E esses slides aqui, eles estão diferenciados do slide que está postado lá. Esses slides aqui, a gente... Vou mostrar isso aqui para vocês. Nós agrupamos ele e nós vamos falar... Isso pode ser esse. Então, deixa eu mostrar esse slide aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a tela. Cadê ele? Sumiu. Achei. Estão vendo ele aí agora, né? Sim? Sim, professor. Beleza. Deixa eu mostrar aqui. Tá? Bom, antes mesmo da gente falar sobre a estrutura de mercado nossa, eu gostaria de chamar a atenção para vocês deixa eu compartilhar outro slide aqui. Aqui. Estão vendo esse agora, não estão? Também? Estão, né? Está o Herbert? Deixa eu ver quem está aqui. Ah, o Herbert conseguiu entrar. Estamos vendo referências. Esse aqui não está vendo, não? Peraí, então. Referências, né? Agora vocês vão ver. Então, nós temos aqui estruturas de mercado, agora sim. Então, vejam bem, o que nós estamos falando para vocês, né? Na estrutura de mercado, quando estamos estudando ela, nós estamos analisando com vocês a relação
entre o consumidor e entre as firmas. As firmas são aquelas que vendem o produto e são aquelas que ou vendem o produto ou que produzem ou que fazem um serviço para atender uma necessidade do consumidor. Então, nas estruturas de mercado, as estruturas de mercado são estudadas e elas são estudadas por diversas teorias do mercado, diversas teorias dentro da microeconomia, que trata dessa relação consumerista, principalmente a questão dos preços, porque para que um produto seja comprado, adquirido, ele precisa estar com preço razoável. Se ele não estiver com um preço razoável, este produto, geralmente, ele encalha nas prateleiras, tá? Então, aqui, vocês estão vendo aqui um sanduíche, né? Um sanduíche, deu até fome. Para quem não jantou, né? Se alguém quiser levar um dia um sanduíche desse aqui, ó, para o professor, no dia que estiver voltando às aulas, né? Aí, bom, estou brincando, né, gente? Então, veja bem, aqui nós temos um sanduíche. Nós estamos com fome. Está na hora de comer um sanduíche com a Coca-Cola, né? Então, nós queremos comprar o sanduíche. Mas vocês já notaram quantas firmas que vendem empresas que vendem sanduíche aqui em Anápolis, na região em que nós moramos? Então, é uma infinidade muito grande de sanduíches que são oferecidos aí por essas empresas, né? Então, e por que existe esse tanto de empresa? Porque existe um mercado funcionando, e esse mercado funcionando, estão ali ofertando esse tipo de produto e estão com muitas empresas porque existem consumo, porque existem pessoas que querem este tipo de produto para atender as suas necessidades. Então, é nessa relação que nós trabalhamos com a questão da estrutura de mercado. Então, no início, nós falamos para vocês que estrutura de mercado é a relação entre as empresas individuais e o mercado relevante como um todo. Então, nós analisamos nas estruturas de mercado o funcionamento das empresas, seu funcionamento, sua estrutura e sua relação com o consumidor, tá? Bom, tudo isso depende desses 4 pontos que nós falamos para vocês e que estava marcado lá naquela parte da introduçãozinha que nós não estávamos gravando na nossa aula, né? Então, depende do número e do tamanho relativo das empresas no setor. Por exemplo, no exemplo do sanduíche que demos aqui agora, geralmente não são empresas grandes, né? A não ser essas de fast food, essas aí, essas essas empresas como o McDonald's, Burger King, que são empresas transnacionais que são maiores. Mas, de uma maneira geral, o número de empresas no mercado é muito grande, é muito grande. Então, neste exemplo que nós demos, nós temos muitas firmas vendendo este mesmo produto. Ok. Na mesma dimensão, nós também temos um número razoável de empresas que são maiores e que apresentam e que vendem este tipo de sanduíche com a qualidade diferente, com a qualidade superior ou com um tipo diferente e que são em números reduzidos deste produto no mercado. Por exemplo, eu citei aí McDonald's, Burger King, e outras empresas. Aquela empresa, gente, que ficava ali na frente do shopping e que fechou, que vende o sanduíche no pão de sal, muito gostoso, né? São sanduíches diferenciados. São poucas empresas. No entanto, essas empresas vendem um produto que é diferenciado por um preço maior. Usando esse exemplo, o que nós queremos falar com vocês, o que nós queremos demonstrar, é que essa estrutura, ela funciona de acordo com este número de empresas e com o tamanho dessas empresas. Logicamente, as empresas que são maiores, elas têm uma tendência muito grande de otimizarem este mercado. Otimizar em que sentido? Eles têm o poder de dominar este mercado pela qualidade, pelo preço, tá? Pelo atendimento, uma série de fatores.
Então, este é um primeiro ponto que tem que ser analisado dentro das estruturas de mercado. Um segundo ponto é a questão da similaridade dos produtos vendidos pela empresa do setor, isto é, do grau de diferenciação dos produtos. Deixa eu dar um exemplo aqui das indústrias automobilísticas. Há 20 anos atrás, nós tínhamos, aqui no Brasil se produzia muito carro 1000, motorização 1000, né? E nós tínhamos somente 5 empresas que fabricavam e que tomavam conta de 95% do mercado automotivo aqui no Brasil, tá? Ford, Volkswagen, Fiat, Chevrolet, está faltando uma. Eram cinco empresas, né? E essas 5 empresas, elas funcionavam, elas vendiam os carros com mais ou menos iguais, tá? Com o mesmo tipo de motorização, mais ou menos no mesmo preço, e diferenciavam muito pouco, né, nesses produtos que eram ofertados. Então, havia um consumo, e um consumo bem amplo, inclusive, destes carros naquela época. Isso, então, é uma outra forma de atuação, um outro modelo de formação de estrutura de mercado, tá? Isso depende, isso funcionou durante muito, muito tempo aqui no Brasil, porque tinha um grupo de pessoas específicas que dominavam este mercado dentro de uma forma de concorrência imperfeita, não deixando outros concorrentes, inclusive, chegarem aqui no mercado. É algo que tem que ser levado em consideração ao se estudar as estruturas de mercado. Terceiro ponto, tem que se levar em conta o grau em que a tomada de decisão por parte das empresas individuais for independente, e não independente, ou objeto de conluio ou não. Para você entender e perceber se o mercado está funcionando de maneira perfeita, tem que haver uma concorrência perfeita, como nós já falamos com vocês. Mas o mercado, nós notamos, por exemplo, um mercado de gasolina, né, de postos de gasolina. Em várias partes no país todo, os donos de postos de gasolinas, eles forçam a barra. Então, a gasolina, em determinado setor ou região de uma cidade como São Paulo, que é muito grande, aqueles postos de gasolina têm um preço mais alto do combustível. Em outra região, tem um preço mais baixo no combustível, no álcool etanol. Enfim, o que nós precisamos entender é essa estrutura toda para entender o funcionamento dessa estrutura de mercado. Quando surgem os oligopólios, os monopólios, nós vamos observar que é justamente isso daí. Muitas vezes são empresas atuando de maneira individual, de forma monopolística, para dominar o setor, para dominar o mercado, ou empresas trabalhando de forma conjunta para manter e controlar os preços na estrutura de mercado, formando um oligopólio, tá bom? Um outro ponto também que tem que ser levado em consideração é das condições de entrada e saída, né, das empresas no mercado. O que eu quero dizer é saber se uma empresa querendo inserir-se neste mercado pode entrar livremente, pode começar a fabricar os seus produtos e assim por diante, né? Então, tem que ser levado em consideração as condições de entrada, de saída das empresas, de funcionamento dessas empresas, ok? Então, o que nós estamos falando, e o que talvez vocês já tenham percebido, é que, no que diz respeito às estruturas de mercado, nós temos dois extremos. É difícil nós encontrarmos um meio termo, né? Nos países mais desenvolvidos, que os comércios são mais avançados, parece que é mais concorrencial, e eles têm tentado e têm se adequado melhor do que nessas estruturas de mercado. Mas, ah, mas
o que se observa mesmo, principalmente em países pobres e países em desenvolvimento, é dois extremos. Então, de um lado, nós temos a estrutura de mercado de concorrência perfeita, onde há muitas pessoas vendendo o mesmo produto, tá? Onde há muitos produtos que são substitutos perfeitos entre si, ou seja, se eu quero comprar um alimento qualquer, um iogurte, por exemplo, né? Se eu gosto da Nestlé, chego lá, não tem Nestlé, eu posso comprar da Danone pelo mesmo preço, pela mesma qualidade, né? E aí vai satisfazer a minha necessidade. Mas isso só é possível porque tem muitas empresas que fabricam o mesmo produto, que ofertam este mesmo produto com a mesma qualidade e mais ou menos com o mesmo preço. Então, isso gera uma concorrência perfeita. Por outro lado, né, nós vamos observar aí que neste mesmo mercado há uma empresa ou há um conjunto de empresas que vende um único bem ou um número reduzido de bens, né, que ofertados no mercado que não têm similares e que, consequentemente, acabam dominando este mercado, formando aquilo que nós chamamos de um monopólio ou oligopólio. Isto decorre de uma concorrência que nós chamamos de uma concorrência imperfeita ou de uma estrutura de mercado imperfeita, né? Bom, como falamos com vocês no início e do qual não estava gravada a nossa aula, a concorrência pura ou concorrência perfeita, ela é caracterizada por 4 pontos, né? Primeiro, um bem padronizado ou homogêneo, né? No mercado consumidor, é ofertado o mesmo produto. Por exemplo, um computador. Um computador, o meu aqui é Dell, e às vezes é ofertado um outro Acer, é, é, um Lenovo, mas com a cor um pouco diferente, ou um pouco, ou um pouquinho mais fino, ou um pouquinho mais leve. Na prática, é um produto mais ou menos padronizado, com mais ou menos as mesmas características e com algumas diferenças mínimas para agradar o consumidor. Por exemplo, a questão da cor, né? Às vezes tem gente que não gosta de um computador preto, gosta de um computador de cor, transparente, cinza e etc. Né? Então, no mercado de concorrência perfeita, precisa-se ter um bem padronizado, um bem homogêneo. Né? O segundo ponto, muitas firmas precisam produzir este mesmo bem. Hoje, a indústria automotiva, né, aqui no Brasil, nós temos mais de 45 indústrias no segmento somente de carros automotivos, sem falar nas empresas nas fábricas de caminhões pesados e etc. Né? Então, nós temos muitas firmas produzindo praticamente o mesmo bem, com praticamente não é a mesma qualidade, né? Ou melhor dizendo, não são com as mesmas características. Mas se fosse para nós analisarmos, tá? Uma situação de concorrência perfeita, nós tínhamos que levar em consideração muitas empresas fabricando o mesmo produto e que esse produto fosse homogêneo, padronizado. Usando o exemplo do mercado automotivo. Nos Estados Unidos, no início do século XIX, Henry Ford, fundador, né, da Ford, ele construiu o Ford T, né? Esse Ford T, ele era um carro que era feito de rodas de carroça, o motorzinho era manivela, e os bancos eram todos iguais, e era da cor preta. E aí vai surgir outros carros lá nos Estados Unidos sendo vendidos também com a mesma padronização. Por exemplo, a Chevrolet fabricando o mesmo carro, um nome diferente, com o mesmo visual,
com a cor preta. E esses carros de cor preta foram vendidos por mais de 20 anos nos Estados Unidos, sem concorrência, inclusive, né? Então, no primeiro momento, nós tínhamos uma estrutura de mercado funcionando adequadamente de acordo com a estrutura boa de mercado, baseado na concorrência. Uma terceira característica, nenhuma barreira de entrada ou saída do mercado, ou seja, o nível de imposto não deveria, principalmente a nível de impostos, não deveria ser exagerado. O Brasil não tem dó, né? Cobra-se imposto na venda, na produção, né? No lucro, e muitas vezes o próprio governo ele ganha mais, ele ganha muito mais, inclusive, de quem produz e quem tem os meios de produção. Então, numa concorrência perfeita, os tributos deveriam ser bem pequenos, bem menores, tá? Pois os tributos, eles incidindo em cima das mercadorias, eles aumentam consideravelmente o preço final de uma mercadoria, né? E o outro ponto que nós falamos com vocês, né, é aquela questão dos consumidores e as firmas serem completamente informados sobre a realidade do mercado e do próprio produto, né? Ou seja, todos têm que saber do preço real da mercadoria, inclusive, se for o caso, até o custo. Qual o problema de se saber o custo de um produto? Porque a partir do custo desse produto, a gente sabe o lucro que a empresa está tendo. Não tem problema nenhum, né? Seria até o ideal, para que não haja um lucro abusivo em cima dessas realidades e desses produtos. E o outro ponto seria aí a questão da qualidade dos bens disponíveis, tá ok? Qualidade dos bens disponíveis para todos. Na hora que ele estranha aqui, ele complica, né? Ele não muda de tela. Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhando aqui. Aqui, então, nós temos as estruturas de mercado, né? Imperfeitas. A primeira estrutura de mercado imperfeita é o monopólio, tá? O monopólio. O monopólio é caracterizado pelas seguintes pressuposições. Primeiro, somente uma única empresa produz algum tipo de produto. Somente uma única empresa produz um tipo de produto. Vamos pensar aí em alguns anos atrás, a Vale do Rio Doce. Ela era dona do monopólio de toda a produção de minério de ferro, de commodities aqui no Brasil. Então, ela produzia, e o aço, por exemplo, era um preço exorbitante, muito acima do preço do mercado internacional, tá? Então, por que isso? Porque por muitos e muitos anos, a própria Vale, né, ela tinha um produto do qual ela produzia e ela era dona exclusiva deste produto e da produção deste produto, garantido inclusive por lei, e aí gerava qualquer tipo de preço. A energia, né, a energia elétrica, também está nas mãos do governo, da Eletrobras, tá? E outras formas de energia, que não são justamente porque uma empresa específica tem o controle do poder aí no mercado. Segundo, uma baixa elasticidade cruzada, né? Da demanda entre do produto monopolista ou qualquer outro produto. Ou seja, não existem produtos próximos para consumo. Então, o produto específico que está no controle da empresa, da indústria, é só dele. É ele que tem, ele é o único. Ele controla a produção, a oferta e a própria demanda deste produto, né?
Então, ele pode colocar muito deste produto no mercado, e aí haver um consumo, ou pode colocar muito este produto, mas não haver o consumo, porque o preço está caro, mas o fato é que ele tem o controle, ele tem o poder econômico, ele tem o poder de controle deste produto no mercado. Terceiro, nenhuma interdependência, tá? Nenhuma interdependência com outros produtos concorrentes, porque a empresa é monopolista em um mercado relevante. Ou seja, um mercado não tem nenhum produto que faz concorrência ao mercado, àquela estrutura de mercado monopolista. Nós estamos vivendo a época de Covid, vamos pensar aqui a vacina da AstraZeneca na Inglaterra. Praticamente não há outra produção de outra vacina na Inglaterra. Então, a AstraZeneca, ela tem a tecnologia, tem o controle da vacinação lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra. Outras vacinas podem ser vendidas lá, vão ser vendidas? Sim, vão ser vendidas, mas com uma oferta baixa e com um preço mais caro, porque a própria vacina da AstraZeneca tem um preço melhor. Do mesmo jeito, a vacina da Pfizer nos Estados Unidos, né? Você pode vender uma Sputnik lá, é lógico que eles não vão querer, né? Essa Sputnik russa, e muito menos uma tal de Coronavac, a gente está tomando por causa do desespero, eu acho, né? Estou brincando, tá, gente? É só brincadeira, tá? Mas lá nos Estados Unidos, eu acho que essa vacina não chega, né? E em vários outros locais. Mas isso se dá principalmente por causa do controle deste mercado, tá bom? Este controle do mercado é importantíssimo e faz com que as indústrias monopolistas deste tipo de mercado controlem ali e controlem, inclusive, o preço, né? Uma quarta característica do monopólio são as barreiras substanciais à entrada que impedem a concorrência de penetrar aí no setor, né? Vejam bem, nós estamos, o exemplo da vacina, o exemplo da vacina. Como nós estamos vivendo uma pandemia, nessa pandemia, milhares, milhões de pessoas já morreram no mundo todo, e milhares estão morrendo todos os dias, aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, menos na China, né? Na China não morre mais ninguém lá, não sei por quê. Nunca mais ouvi falar, né? Que lá tem morrido gente de Covid. Só eles que têm dado conta do recado, ou deram conta do recado. Mas, mas vejam bem, nos diversos países que têm a vacina nas mãos, outro país não consegue entrar lá de maneira fácil, tá? Principalmente se ele tiver o controle deste monopólio, deste mercado. Então, lá na Pfizer, a Coronavac não vai lá, a Coronavac não vai lá pedir uso emergencial lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele é dona, a Pfizer é dona deste mercado lá, ela está neste mercado e ela proíbe praticamente qualquer outro grupo de entrar lá. Ela não autorizou, inclusive, o governo norte-americano a comprar vacinas de outros países. Está comprando, mas com preços bem mais caro do que aquele que é ofertado por ela. No entanto, que é caro já, tá, gente? Que é muito, muito caro. No entanto, a Pfizer é dona da vacinação lá nos Estados Unidos. Isso configura uma estrutura de mercado imperfeito do tipo monopólio, tá? Do tipo monopólio. A outra estrutura de mercado, tá, antes mesmo, barreiras. Não quer mudar, gente. Então, nós temos algumas barreiras, né? Nós temos algumas barreiras
que influenciam na concorrência ou na entrada de outros grupos empresariais dentro do mercado, tá ok? Então, nós temos aí barreiras legais, cria-se, inclusive, leis em vários países aí, cria diversos entraves jurídicos proibindo que outras empresas diferentes de outros ramos de atividade, inclusive, cheguem a fazer parte deste mercado, tá? As leis de patentes e direitos autorais, que é muito importante, que funciona muito bem neste universo. Vamos lembrar de remédios, né? Nós temos muitas indústrias de remédios espalhadas no mundo todo, muitas atuando aqui no Brasil, e o Brasil, por muito e muito tempo, não conseguiu quebrar as diversas patentes. Segredos, nós vamos falar com vocês o que é patentes, né? Os segredos, né? Do, no caso aqui dos remédios, dos produtos, né? Nem em caso de emergência isso foi feito. Para alguns tipos de vacina, agora, voltando o mesmo exemplo, me parece que a Coronavac já liberou aí o acesso de como produzir essas vacinas. A AstraZeneca também. Então, o Brasil comprou o know-how e está comprando a vacinação, os insumos também. Mas, no entanto, essas patentes, esses direitos autorais, são muito difíceis de serem quebrados. O controle de recursos estratégicos, né? Então, por exemplo, vejam bem, a Vale do Rio Doce só vendia para algumas usinas específicas aqui. A Usiminas, a Gerdau, a Tramontina, o quê? As usinas lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então, a Vale do Rio Doce, ela tinha o controle, ela vendia para fora e ainda ela tinha o controle, inclusive, no mercado produtivo, no sentido de controlar os próprios recursos estratégicos das indústrias, pois ela era fornecedora da mão de obra, né? Então, isso também são algumas das barreiras. Outras barreiras são as grandes economias de escalas, ou seja, as grandes atividades econômicas produzidas em larga escala. As grandes empresas monopolistas, oligopolistas, elas produzem muito e vendem, e elas dominam o mercado, e elas oferecem esses produtos em grande escala no mercado, né? Então, elas oferecem, elas têm uma grande demanda neste mercado e dominam este mercado aí. Inclusive, deixando faltar outros produtos no próprio mercado. Vantagens de diferenciação do produto resultante da fidelidade do consumidor aos produtos tradicionais. Isso também acontece. Por exemplo, nós compramos por muitos e muitos anos, na indústria energética, mais especificamente na indústria petrolífera, nós comprávamos gasolina da Esso, nós comprávamos da Shell, da Texaco, tá? E da Petrobras era pouco. Com muito tempo, depois de muito custo, a própria Petrobras ela se transforma num grande monopólio, no grande monopólio, e ela vai controlar esse mercado. Mas por muito tempo foram outros produtos, né? Outros produtos nós éramos obrigados a consumir outros produtos de outras indústrias, de outras empresas que dominavam o mercado, né? Então, as estruturas de mercado, no alto nível, é a estrutura de mercado da concorrência pura ou concorrência perfeita. Abaixo, nós temos, então, a concorrência monopolista, que é a concorrência monopolista, nós vamos falar sobre ela com vocês, a concorrência oligopolista, tá? E o próprio monopólio, que também falamos, ok? Aqui nós temos uma concorrência monopolista, tá? Essa é um tipo de expressão, né,
que é usada para descrever setores com características conjuntas de mercados competitivos e de monopólio, né? Tais como poucas empresas que são dominantes e um grande número de empresas que são secundárias, empresas dominantes que vendem produtos que de algum modo são diferenciados de maneira real, percebida ou imaginada, empresas que tomada de decisões independentemente por parte das empresas individuais e facilidade de entrada e saída do mercado como um todo, mas que há grandes barreiras para a participação efetiva entre as principais marcas. Vamos pensar, por exemplo, em algum tipo de empresa, exemplos de empresas monopolistas, para vocês terem uma noção. Empresas de laticínio, como nós já falamos, Nestlé, o que mais? A Nestlé, o quê? Danone, né? Vamos pensar nessas duas empresas. São duas das maiores empresas do mundo, inclusive, né? E elas são empresas dominantes do mercado, todos os produtos delas estão sempre na prateleira de todos nós, estão na prateleira, compramos elas e adquirimos mais de 70% desse tipo de mercado está na mão dessas duas empresas, tá bom? Agora, elas não são sozinhas no mercado, elas têm outras empresas no mercado que também fabricam os mesmos produtos, né? Como, por exemplo, a Itambé, né? Itambé é uma empresa Pirassununga, essas empresas assim, que são menores, regionais inclusive, elas são consideradas empresas secundárias, né? Elas são consideradas empresas secundárias. Empresas dominantes que vendem algum tipo de produto diferenciado. Indústrias de remédio, né? Nós temos aí alguns tipos de empresas, né, que vendem produtos específicos para determinados tipos de doença, por exemplo, né? Então, esses produtos, eles são muito diferenciados e são marcas registradas aí de empresas de remédio. Outros tipos de indústria, nesse sentido aí, da concorrência monopolista, os próprios automóveis, né? Os automóveis, existem as indústrias específicas de automóveis que fabricam carros num determinado tipo de segmento. SUV, sedã, hatch, né? E aí esses carros, eles são dominantes, tá? Eles são dominantes e tem outros produtos ou outras empresas que também são secundárias, tá bom? Esses são os exemplos melhores que nós podemos aí trazer para vocês. Outro exemplo de concorrência imperfeita são os oligopólios. Oligopólios é um mercado onde tem poucas empresas, né, com um relacionamento muito próximo dessas empresas. O número dessas empresas é pequeno, a ponto de ações de uma empresa individual no setor influenciarem nas condições de venda e que vão acabar exercendo aí um impacto significativo sobre as vendas das demais outras empresas. Vamos pensar aqui, então, como eu falei com vocês, na indústria energética. A nossa indústria energética, elétrica, é controlada principalmente pela Eletrobras. No entanto, nós temos outras empresas, como a Enel, por exemplo, né, que continua ruim, nós tínhamos a Celg, né, que era péssima, e essa ainda é muito ruim. Isso para mim no meu conceito, né? E aí elas têm uma relação muito próxima. Elas têm uma relação muito próxima e a energia elétrica é muito cara mesmo, né? E isso inviabiliza
principalmente o consumo de energia elétrica. Tá? Então, nós somos obrigados, inclusive, a consumir esse tipo de energia elétrica. E as barreiras são muito grandes. A estrutura de mercado para fazer essas empresas funcionar, ela é justificada, inclusive, em leis. Né? Então, é difícil, por exemplo, quebrar aí uma estrutura de mercado de uma Enel, numa cidade, numa num estado como nós aqui, como é no Rio de Janeiro também é a Enel, né? Como é a Saneago aqui em Anápolis, que é aqui em Goiás, e como é em diversas cidades dentro do próprio estado de Goiás, né? Existem cidades aí que tentam municipalizar a água e tem uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque a Saneago ela, ela, ela influencia e influencia mínima muito nessa tomada de preços aí, né? Sim, Lorena, eu vou disponibilizar esse slide, é porque eu achei ele hoje, né, na minha pasta, e eu achei ele melhor do que aqueles outros que nós tínhamos deixado para aula, né, semana passada, tá? Mas eu estou disponibilizando esses dois slides já já para vocês, junto com a primeira parte do vídeo, tá? A outra forma aqui, do qual nós temos uma relação muito grande, e já eu mostro exemplos para vocês, é o monopsônio, o oligopsônio e o monopólio bilateral. O monopsônio é uma estrutura de mercado onde há um grande número de pequenos vendedores, ou seja, pequenas empresas, e um único produtor. O comprador domina o mercado de produtos com alta elasticidade de preço e demanda. Vamos ver um exemplo disso aí. Vamos pensar numa JBF, né? Nós temos aqui muitos produtores. Vamos pensar. Nós temos muitos produtores, né? Nós temos muitos pecuaristas com as suas cabeças de gados, né? Que vendem o seu produto, que oferecem esse produto aí no mercado, e esses pequenos vendedores, eles acabam tendo que vender para um único comprador da região, né? Um único comprador da região. Na cidade de São Gabriel, lá em Mato Grosso, perto de Campo Grande, e lá tem um frigorífico só de porcos, né? Então, a Aurora, ela compra toda a produção, de um frigorífico, do qual eu conheço o dono de lá, e compra a produção de outros todos, pequenos vendedores ali da região. E isso é chamado, então, de monopsônio, tá? Outra estrutura que nós temos é o oligopsônio, né? Que é um grande número de pequenos vendedores, tá? Grande número de pequenos vendedores e um pequeno número de grandes compradores. Os compradores dominam o mercado de produtos com alta elasticidade de preço. Então, nós temos aqui, vamos pensar no mesmo exemplo dos pecuaristas, que têm os seus gados leiteiros e que vendem o leite. Então, nós temos muitos pecuaristas vendendo leite para a, para a empresa de laticínios, né? A Nestlé, a Itambé, a Danone e outras, né? Então, isso configura-se um oligopsônio. Aqui nós temos, aqui na nossa região, aqui uma grande empresa, sumiu o nome, fabrica não, que vende ovo, né? Então,
Esqueci o nome. Sumiu, deu branco, né? Mas esse é um exemplo de oligopsônio que nós demos, tá? Os pecuaristas vendendo leite para algum grupo pequeno de empresas, né? Tipo Piracanjuba, Itambé, Danone, Nestlé, né? Monopólio bilateral, tá? É um único vendedor e um único comprador. Neste caso, o preço é definido é definido através de negociação. Esse tipo de relação ou estrutura de mercado, ele foi criado lá nos Estados Unidos, com Rockefeller, né? Rockefeller, que era o grande produtor de petróleo nos Estados Unidos, ali no Texas, no estado do Texas. Então, principalmente no estado do Texas, né? Então, ele produzia o petróleo, ele refinava o petróleo, ele distribuía o petróleo e ele era dono de postos de gasolinas, né? Então, um exemplo de monopólio bilateral poderia ser esse. Aqui tem uma estruturazinha para vocês terem uma noção, né? Do arranjo do funcionamento dessas estruturas de mercado. Então, aqui nós temos um grande número de vendedores e essa aqui embaixo, um número de compradores, tá? Então, no monopólio bilateral, nós temos um único vendedor, tá? E um único comprador, para bilateral, tá? No monopsônio, nós temos muitos vendedores e aqui nós temos poucos, é, nós temos poucos ou praticamente um número nenhum, né? Nenhum nenhum comprador, tá? Para números de vendedores, nós temos aí o oligopsônio e o oligopólio bilateral. Do mesmo jeito, nós temos aqui a estrutura de mercado. O monopólio e o oligopólio é a concorrência perfeita, né? A característica principal da concorrência perfeita é muitos vendedores e muitos compradores ao mesmo tempo. Oligopólio são poucos vendedores e muitos compradores. Monopólio, número baixo, muitos vendedores e muitos compradores também, tá? Tipos de estrutura. Nós já falamos aí, a concorrência perfeita. Tem esse gráfico aqui, tá? Nós não vamos... Esse gráfico diz o seguinte, quando há uma oferta muito grande de mercadoria, tá? O preço da mercadoria tende a ser para baixo. E aqui tem a fórmula matemática que calcula o custo dessa mercadoria, tá? Nós não vamos trabalhar isso aqui com vocês. Monopólio. De onde surge o monopólio? Onde surge o monopólio, né? O monopólio, como eu disse para vocês, ele surgiu ali já ali com a própria Revolução Industrial, surgem os monopólios. As empresas, né, que eram produtoras de minério de ferro lá na Inglaterra, elas vão ser as grandes controladoras dos insumos. Então, as empresas de monopólio, elas nascem controlando os insumos, as matérias-primas essenciais dentro das indústrias de transformações. Então, esse tipo de indústria que vai adquirir os produtos em larga escala, tá? E que vai deter o controle deste mercado aí, então, tá? Então, ele vai controlar um insumo, necessariamente um insumo. Ou então ele controla uma técnica, uma tecnologia para desenvolver um determinado produto, né? Por exemplo, um chip de um computador, de um celular, o Brasil não tem técnica, né? Para produzir um chip de celular ou de um computador com uma qualidade essencial, uma boa qualidade para superar tanto norte-americanos ou japoneses, por exemplo, né? Monopólio legal, o que significa? Geralmente, esse tipo de monopólio, eles recebem autorização governamental, expresso em lei, para explorarem
determinados ramos de atividade, né? Então, nós temos vários ramos de atividade sendo garantido aí de forma legal, é, o controle, inclusive, deste tipo de mercado, tá? E alguns mercados monopolistas ao controle, inclusive, ilegal, tá? De alguns tipos de produtos, tá? Em vários casos é ilegal que mais do que uma empresa vende um produto. Há um monopólio natural, que é o resultado natural das condições especiais de custos que inibem, por exemplo, a concorrência. Vamos pensar aí no monopólio dessas empresas, no monopólio dessas empresas mineradoras que exploram diamantes lá na África, né? Então, é difícil se explorar o diamante, porque não é em todo o terreno que tem, e quando se tem, são terrenos difíceis, né? São terrenos muito difíceis, com muita dificuldade para exploração, e, além do mais, os diamantes são muito raros, né? Então, muitas empresas recebem um monopólio natural para a produção de determinados tipos de produtos ou controle de determinadas estruturas de mercado. Nós temos um monopólio por colisão, onde alguns produtores se associam para obter um preço mais elevado. Na indústria energética aqui no Brasil, é mestre para se fazer isso, né? Então, por exemplo, as grandes indústrias petrolíferas, né? Elas se unem para manter o preço mais ou menos equalizados, para que, e não é lá embaixo, não, é em cima, geralmente, né? Para que eles possam ter esse controle e possam ter um lucro mais alto. Então, isso é chamado de monopólio de colisão. Elas se unem em determinadas estratégias, por exemplo, para deixar o produto faltar no mercado, né? Deixando o produto faltar no mercado, muitas vezes o preço desse produto, que ainda está no mercado, ele sobe e sobe muito, ok? Bom, a atuação disso daí, então, que nós estamos falando com vocês irão perceber aí que na concorrência perfeita e no monopólio, tá? A questão do preço, ela, elas, ela é influenciada ou positivamente ou negativamente de maneira muito forte. Por exemplo, o preço é razoável, o preço atende às necessidades do mercado dentro da concorrência perfeita. Quando a quantidade ofertada é pequena, né? Quando é pequena, é, certamente o preço pode subir muito diante do número de consumidores, de compradores daquele determinado produto. Se aquele produto faltar no mercado, certamente o preço ele sobe muito, né? Bom, mas agora se tiver equilibrado oferta e demanda de determinado produto ali neste mercado, não vai haver uma influência de preço sobre a mercadoria. Então, o mercado ele regula, ele aceita um preço estabelecido pelo mercado, tá? No caso do monopólio, a questão da quantidade ofertada é que vai regular a questão do preço. Se for uma quantidade razoável de produto ofertado no mercado, isso vai influenciar no mercado, no primeiro momento, de maneira positiva, determinando o preço dessa mercadoria, geralmente para baixo, se for muita quantidade. Se for pouca quantidade, o preço vai subir, tá? Vai subir e vai subir muito. Geralmente, o preço a quantidade é ofertada no mercado de determinado produto, no monopólio, é pouca. E o preço, então, tende a subir. Quando neste mercado se sente ameaçado,
este mercado monopolista se sente ameaçado por outras empresas tentando entrar no mercado, o mercado monopolista, a empresa monopolista, com a força que tem, com o poder econômico que tem, às vezes vai oferecer um produto, vai ofertar esse produto no mercado, inclusive abaixo do preço, com o objetivo de fazer com que as empresas possam quebrar, as empresas concorrentes possam quebrar. Inclusive, no primeiro momento, eles fazem isso até para tomar prejuízo, mas com o objetivo de quebrar os concorrentes que ainda temem em permanecer no mercado e que quebrar esse concorrente neste mercado e depois retomar o mercado com preços maiores, né? Aqui tem exemplo disso que nós estamos falando para vocês nesses gráficos que está no livro de vocês, mas nós não vamos trabalhar aqui com vocês, tá bom? Oligopólio, né? No oligopólio, a quantidade ofertada é pequena, tá? Se a quantidade ofertada é pequena, não vai influenciar praticamente no preço da mercadoria. O mercado vai assimilar, vai aceitar os preços que são estabelecidos pelo próprio mercado, geralmente com preço mais baixo, geralmente mais baixo o preço, né? Aliás, desculpa, isso na concorrência perfeita, tá? Se houve, na concorrência perfeita. Bom, isso aqui é o mesmo slide. Deixa eu te, quando nós temos umas estruturas de mercados imperfeitas, né, do tipo monopolista ou do tipo oligopolista, nós vai surgir no mercado algumas anomalias dentro desse mercado econômico, que nós chamamos de estruturas de mercados defeituosas, que são o cartel, que são as holds, que são os trustes, né? Então, são alguns tipos de anomalias dentro deste mercado. Hoje, que agora nesse slide, eu gostaria de chamar a atenção do cartel. O cartel é uma espécie de acordo formal entre as firmas, né? Entre as diversas firmas que vão se reunir e vai estabelecer o preço, vai estabelecer e vai controlar este mercado, e vai controlar o mercado de atuação de cada empresa dessas, né? Então, por exemplo, as empresas se unem para vender um determinado produto e elas se unem e falam, olha, a minha matriz da minha empresa é aqui, a sua matriz é em outra região. Então, vamos unir, vamos vender o mesmo produto e eu faço um pacto de cavalheiro com você, a empresa A faz um pacto de cavalheiro com a empresa B e a empresa A promete não interferir e não entrar no mercado de B e B também faz da mesma maneira. Então, aí se forma um mercado onde eles vão estar dividindo este mercado, vão ter um nível de atuação dentro deste mercado, principalmente combinando preços e aumentando os lucros, né? Então, muitas empresas se unem e acabam agindo como se formasse um verdadeiro monopólio. Isso é chamado de cartel, né? Então, o cartel dos postos de gasolinas, por exemplo, em Anápolis, né? É visível isso daqui. Os preços dos postos de gasolinas em determinadas regiões, eles são praticamente o mesmo aqui dentro da cidade de Anápolis. Então, no Jundiaí tem um preço para álcool e gasolina, na Avenida Brasil tem outro, no centro da cidade outro, nos bairros outro, preço um pouco mais diferenciado. E nas estradas outro. A gente percebe isso porque a gente está consumindo isso todo dia no mercado, né? Agora, o PROCON toda vez vai atrás desse pessoal, multa, às vezes, né? Mas ali mesmo eles não conseguem encontrar o fio da meada, porque esses cartéis, eles se organizam
de maneira bem feita, de uma maneira estratégica muito interessante, ok? Este é o primeiro slide, né? Vou postar esses slides, viu, Lorena? Já já para vocês, tá? Deixa eu compartilhar outro slide aqui com vocês, que era o slide que nós estávamos vendo. E antes da gente terminar de falar sobre isso na próxima aula, eu gostaria de chamar a atenção para vocês desse slide aqui. No início, quando nós falamos aqui para vocês, né? Quando nós falamos para vocês que as estruturas de mercado, elas estão muito relacionadas com a questão do comportamento individual das pessoas, né? Por quê? Porque são os consumidores, são os indivíduos que vão regulamentar, que vão regular essas atividades, que vão regular o preço dessas mercadorias, né? Então, é, então nós temos alguns princípios dentro da economia que está muito relacionado com a tomada de decisões, que, por conseguinte, estão relacionados com os problemas econômicos, como, o que e para que produzir. Então, existem alguns princípios dentro da economia que estão relacionados com estão relacionados a maneira como as pessoas tomam decisões. E a maneira como essas pessoas tomam essas decisões acabam influenciando no comportamento dessas estruturas de mercado, dessas relações de preços de mercadorias, né? Então, um primeiro princípio, as pessoas enfrentam trade-offs. O que é trade-offs? Trade-offs, traduzindo isso aqui, é uma situação de escolha, é uma situação de conflito, né? No mundo da economia, todo instante nós estamos aí tomando algumas decisões, ou devemos tomar algumas decisões, e aí gera um conflito. Por exemplo, né, talvez algum de nós queira comprar uma calça de marca, tem um sonho de comprar uma boa calça de marca, né? Uma diesel, sei lá quanto custa, né? R$ 500, mais ou menos, uma calça diesel. Não sei, porque eu não tenho e não compro, né? Mas essa é uma situação. Tem gente que gosta de roupa de marca e quer comprar uma roupa cara, né? Então, isso aí está envolvendo uma situação de escolha e uma situação de conflito. Comprar uma calça cara para um professor que ganha pouco é uma situação de conflito, porque muitas vezes ele quer ter uma calça muito boa, de marca, de referência, mas ele não tem condição de comprar e pagar. Então, isso é chamado de trade-offs, né? Então, para obter uma coisa que desejamos, em geral, temos que abrir mão de uma outra coisa do qual gostamos. Eu, por exemplo, se tiver que comprar uma calça diesel, né, de 500 conto, eu tenho que deixar de fazer muita coisa durante alguns meses, inclusive. Deixar de comprar uma outra coisa durante algum tempo para comprar uma calça assim, né? Então, isso é chamado de decisões, de trade-offs. Tomar decisões exigem uma série de coisas. Por exemplo, comparar preços, comparar produtos, tá? Comparar atividades e uma série de coisas, tá? Então, quando as pessoas estão agrupadas em sociedade, elas se deparam com diferentes tipos de trade-offs, né? E aí tem que levar em consideração, para adquirir um produto ou fazer uma escolha, questões como a eficiência, qualidade, equidade e preço da mercadoria, tá? Segundo ponto, ou segundo princípio da economia que influencia nas tomadas de decisões dentro, inclusive, das estruturas de mercado. O custo de alguma coisa é do que você desiste para obtê-la.
muitas vezes, na tomada de decisão, exige comparar custos e benefícios de vários tipos de ação. No entanto, algumas situações não é tão simples de identificar tais custos, né? O custo de oportunidade de um item é aquilo que se abre mão para obter aquele item. Então, por exemplo, estava conversando com uma pessoa esse final de semana que está querendo comprar um apartamento eh, lá num condomínio de luxo na praia, em São Paulo. Bom, o preço de mercado é X. É, ele está comprando por Y, ou seja, 35% a menos do valor. No entanto, ele está comprando e ele poderia comprar este apartamento, entre aspas, teoricamente ele estaria ganhando, mas ele não tem o dinheiro apurado, ele tem bens e patrimônio que ele poderia dar em troca e ele poderia comprar este outro apartamento. No entanto, ele teria que vender outro produto e para ele vender, ele teria que vender, inclusive, para apurar o dinheiro, vender mais barato. Então, será que o custo de oportunidade vale a pena? Será que compensa mesmo ele ir lá e comprar esse objeto, mesmo estando 35% abaixo do mercado? Então, este é um princípio que tem que ser levado em consideração na hora de se adquirir determinado produto dentro deste mercado. Terceiro ponto, as pessoas racionais pensam na margem, né? Então, o que quer dizer isso, né? As alterações marginais são pequenos ajustes nos planos que estão sendo realizados. Nós, o tempo todo, nós, pela nossa própria natureza, nós queremos comprar um produto, né? Nós queremos comprar um celular novo. Muitas vezes eu não tenho esse dinheiro aqui e agora, ou eu não posso comprar aqui e agora este aparelho, mas por uma questão de status, talvez, eu resolvo comprar um celular melhor. E para isso, eu tenho que, para isso, eu deveria imaginar o custo, a margem disso para mim, para saber quanto que estaria valendo o meu status, o status de comprar essa mercadoria aqui e agora, né? Então, isso daí é um chamado de custo marginal. Então, o tomador de decisões, ele tem que ser um tomador de decisões racional, ele tem que empreender diversos tipos de ação somente em benefício marginal de tal ação exceder o seu custo marginal, né? Ah, não, eu vou comprar esse aqui porque esse aqui está barato, esse produto porque esse produto está barato. Mas por que eu vou comprar esse produto? Para quê? Vai atender minha necessidade aqui agora? Está me funcionando de alguma maneira, né? Então, aí a gente faz essa pergunta. Muitas vezes a pessoa vai e pelo impulso compra alguma coisa. Na hora de pagar a primeira prestação, é que ele vai ver que ele podia ter esperado, né? Quarto ponto, as pessoas reagem a incentivos, né? As decisões são tomadas comparando custos e benefícios e o comportamento pode ser alterado quando os custos e os benefícios se alteram. Ao analisar qualquer política, é preciso considerar não só os impactos diretos, mas também as consequências indiretas que decorrem da aplicação dos incentivos. Se a política de alterar os incentivos, ela provocará uma alteração no próprio comportamento das pessoas. Tá? E nesse sentido, observem como trabalha o marketing, o marketing e a propaganda, né? Eles ficam cutucando o tempo todo, incentivando a gente a gastar. Vivemos numa sociedade capitalista que precisa consumir, que precisa vender os produtos, né? Então, neste sentido aí, as pessoas reagem muito a incentivos. E nós por isso que propaganda é muito cara, né? Muito cara, muito bem, quando ela é muito bem feita, ela chama a atenção da pessoa, fica guardada no imaginário dela, e ela, quando é incentivada, ó, vai ali e corre, né? Um jogo de futebol, um jogo de futebol é incentivado, por exemplo, um momento de alegria, de ajuntamento de pessoas, e aí de bebida, e ali todas as empresas
num jogo de futebol, de bebidas, está ali fazendo propaganda naquele horário, né? Então, as empresas sabem disso, as políticas são voltadas sabendo essa realidade toda, porque as pessoas muitas vezes reagem aos incentivos, e muitas vezes isso vai influenciar na própria estrutura de mercado, né? A própria estrutura de mercado, no próprio comportamento deste mercado, né? Também, à medida como essas pessoas tomam decisões, são medidas de como essas pessoas se interagem. E aí nós temos a quinta regra, nós temos uma quinta regra do direito, da economia. O comércio pode melhorar a situação de todos. E essa é uma realidade. Comércio, quando ele é bem feitinho, né? O comércio nós vamos mostrar um gráfico para vocês, ele é um ciclo, né? Aí tem um organograma mais na frente, nesse mesmo slide que eu vou falar para vocês. Ele é assim, é, nós temos as famílias, elas produzem, as famílias que são os consumidores na economia, elas produzem os diversos produtos, né, e jogam no mercado, este mercado vende este mesmo produto para outros consumidores, estes outros consumidores compram esses produtos, geram lucro, esse lucro ele volta para as famílias produtoras e assim por diante. Então, o comércio, ele favorece, e ele pode sim favorecer tanto consumidores quanto vendedores, né? Mas para isso tem que tem que funcionar dentro de uma boa concorrência entre as empresas. Eu não digo de maneira perfeita, porque hoje a cada dia que passa esse tipo de comércio, a atuação dos comércios hoje está muito difícil de ser feito dentro de uma dinâmica de comércio perfeito. No entanto, né, na medida em que o comércio funcione de maneira mais harmônica, nós vamos ter aí a promoção das especializações, da qualidade, da diversificação dos produtos, dos preços mais baixos, das condições de pagamento e etc., que favorece o melhor funcionamento do mercado, né? Ah, Aí nós temos uma sexta lei deste mercado. Os mercados são, em geral, uma boa forma de organizar a atividade econômica. Quanto mais organizado o mercado for, mais as atividades econômicas funcionarão de de uma maneira melhor, né? Então, nesse sentido aí, se o mercado funcionar de maneira mais perfeita, vai haver o consumo e os preços das mercadorias serão, no mínimo, razoáveis. E este mercado funcionando perfeitamente também vai orientar a tomada de nossas próprias decisões, né? Os governos podem, às vezes, melhorar os próprios resultados do mercado. Lógico que sim, e inclusive deve. Nós temos aí o liberalismo, e o liberalismo ele trabalha na dimensão de que os governos não podem, não deveriam interferir no mercado. Ora, mas diante deste mercado imperfeito, os governos podem e devem o tempo todo influenciar, principalmente por meio de políticas públicas, em todos os sentidos para melhorar os resultados das atividades econômicas dentro de um mercado. Tá? Oitavo, o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Isso é uma realidade, né, gente? Quanto mais um país for desenvolvido economicamente, com um bom parque industrial, com um mercado consumidor que é bom, onde todas as pessoas estão ali consumindo, que tem os recursos necessários para consumir os produtos, faz a roda econômica girar. E aí a sociedade, ela melhora e se desenvolve em todos os sentidos. Vai haver um crescimento econômico, nós vamos falar isso nas próximas aulas, e, consequentemente, um desenvolvimento econômico em toda a sociedade, tá? Então, olha o que está escrito aí no ponto 8. Quase toda variação
nos padrões de vida pode ser atribuída às diferenças de produtividade, isto é, na quantidade de produtos, de bens e serviços produzidos em uma hora de trabalho. Nos países onde os trabalhadores podem produzir grande quantidade de bens e serviços por unidade de tempo, a maior parte das pessoas tem um alto padrão de vida, e nos países onde os trabalhadores são menos produtivos, a maior parte das pessoas vive com menos conforto. Nono, os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Vejam bem, se o governo começar a dar conta de pagar as suas contas, e aqui no Brasil era assim até bem pouco tempo atrás, os governos sempre emitiam dinheiro para pagar juros, para pagar o funcionalismo público e etc, né? Então, os preços iam subindo, sobem muito, e isso gera uma inflação. Então, isso aí isso é um poder, né, que o Estado tem, mas que muitas vezes os seus representantes, os seus governantes abusam nessa realidade. E aí a quebradeira torna-se bem ampla. Décima e por último, a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Isso é constante, né? Se nós consumirmos muito, os preços das mercadorias vão subir, justamente por causa do consumo. Haja visto que vai ter um desequilíbrio entre oferta e demanda. Se nós não consumirmos, tá, as empresas deixarão de produzir ou produzirão menos, consequentemente, o número de funcionários, os funcionários, então, precisarão ou deverão ser dispensados para que as empresas continuem no mercado e continuem mantendo o preço deste mercado, né? Então, esse aí, as empresas têm que se adequar a essa realidade, têm que se adequar a esta realidade toda e ver como é que se faz, né, para tentar aí, resolver ou equacionar este problema, ok? Nesse slide ainda, aí nós vamos falar sobre a economia de mercado, tá? Nós vamos falar sobre economia de mercado, os sistemas de livre mercado, mas nós não vamos falar mais por hoje a respeito disso, haja visto que nós temos aí já avançado a hora e, é, e não daria para nós interrompermos ou para continuarmos, né? Senão o assunto ia ficar bem espaço. Então, nós vamos interromper aqui hoje e nós vamos ficar por aqui mesmo, tá bom? Como eu disse para vocês no slide não, na aula gravada que está postada de semana passada para vocês, eu estarei abrindo, não sei se vai dar tempo hoje, mas mais fácil amanhã, mais certo amanhã, para que vocês possam fazer já o exercício desse capítulo 6. Esse exercício vale 1 ponto. Os outros 2 capítulos que nós vamos ver com vocês, vai valer mais 1 ponto cada um dos exercícios, totalizando 30 pontos. E aí, nossa prova valerá 30 pontos. Pai, Rayane, aí é um problema. Eu não sei por que você está sem áudio e sem vídeo. Talvez seja porque no seu aplicativo está precisando de atualização, o problema... tá, mas não está com áudio. O áudio, os outros estão me ouvindo. Isso, o Marinaldo está falando, sai e entra de novo, tá? Sai e entra de novo, aí fica assim. Às vezes dá uma oscilação na internet, ou minha, ou sua, né? Você mesmo mora longe, está bem distante, talvez dê algum problema, né? Enquanto isso, eu vou, aqui a Adriana está falando, e foi bom você falar, né, Adriana? Vamos fazer chamada, né? Vamos fazer uma chamada aqui, a gente vai entrar aqui no sistema aqui. Ô, gente, eu vou lançar essa chamada de vocês lá para sexta, né? Sexta, porque eu não vou fazer isso tudo hoje, não, eu vou dar um tempo para vocês assistirem, tá?
No entanto, eu gostaria muito, muito mesmo que vocês assistissem às aulas lá, pois quem não assistir às aulas, né, corre um sério problema aí de poder ter uma falta, haja visto que fica lá no histórico, tá bom? Então, é muito importante mesmo, que vocês assistam a aula, tá? Deixa eu entrar aqui. Professor, Yeah, pode tem falar. alguns alunos aí no chat falando que por não ter câmera e nem microfone, estão mandando áudio, estão mandando o nome completo aí no chat. Às vezes o senhor não vê, é Ah, por isso tá. que eu tô Deixa eu abrir aqui primeiro, aí eu pego o nome dele. beleza. Obrigado, viu? Por nada. Notas e faltas. E assistam durante a semana, que a gente não está aqui para dar falta para vocês, mas a gente também é funcionário, né? E aí vocês já viram. Então, vocês têm muito tempo para poderem assistir essas aulas. Ok? Deixa eu ver quem está escrevendo primeiro aqui no chat, para mim. Professor, como é que vai ser a chamada? Agora, já estou fazendo. Espera aí só um instante, tá? Tá, beleza. É a Lorena. Professor, as aulas do senhor, ela fica disponível para a gente jogar ela para assistir no YouTube. Então, Ela está quando no a gente YouTube. joga... Não, então, mas aí quando a gente joga, como que o senhor vai computar a presença? Não, você tem que entrar no Liceu. Você entra pelo Liceu, aí ela te redireciona normalmente para o YouTube. Mas entrando pelo Liceu, eu já sei quanto tempo você entrou, quanto tempo você ficou. Então, o link é compartilhado com o próprio YouTube. Se você for lá no YouTube, por exemplo, eu estou com o YouTube aberto aqui, o YouTube eu tenho 190 publicações lá agora. Para vocês acharem, pode ficar difícil, né? Então, a sugestão minha, para ficar mais fácil, é isso aqui mesmo, tá? Entra pelo Moodle, no Moodle é só clicar, ele redireciona para vocês e já está registrando a presença de vocês lá. Eu, por exemplo, estou aqui, ó, olhando aqui agora, de uma aluna, deixa eu ver se ela está aqui, ó, não está aqui, ó. Mas ela não está aqui e eu sei que ela trabalha e está assistindo aula. Ela assiste aula amanhã. E ela tem praticamente a presença em tudo aqui. Tá certo, professor. Eu Então, falo é porque com isso é melhor. quando a gente direciona para o YouTube, né, não vai ficar computado, por exemplo, que eu fiquei 1 hora dentro do liceu. Então, às vezes, pode ser que eu fiquei lá 1 minuto no liceu, porque eu abri no YouTube, né? Isso. Se você entra lá e fica um minuto que seja, no Liceu e redireciona para o YouTube, aí automaticamente já está vinculado, você pode ficar despreocupado, já está vinculado ao seu tempo ali. No meu caso, que eu salvo no YouTube. Agora tem gente que dá o link só para vocês e disponibilizam. Aí, aí você tem que entrar no link e assistir dentro do, do AVA aqui. E aí pode ficar mais difícil. Aí eu faço das duas maneiras que você fica com mais facilidade. Tá bom? Beleza. Gente, eu vou fazer chamada aqui e vai respondendo. E aí, eu já notei as pessoas que escreveram no chat, tá? Então, vamos lá. Adriana. Presente. Desculpa. Adriana, Ayrton, tá aí? Altamiro. Amanda. Presente. Amanda de Souza. Amanda tá aí. Tá aí. Presente. Ana Kelly. Presente, professor. Giovana. Giovana, né? Não, professora Ana Kelly. Tá. Giovana. Eduarda. Presente. Eduardo. Elton. Presente. Esther. Presente. Elton ou Eduardo? Elton, Presente. Né? Gabriel. Anotei aqui, do Esther.
Gabriel. Ayson. Herbert está aí também. João Carlos. João Henrique. Presente. João Vitor. José Carlos. Kaique. Eu vi ele Presente. agora. Kailine. Presente. Cauê. Está aí também. Cauê presente. Larissa. Liviane. Presente. Lorena, eu já anotei. Manuela, também vi. Presente. Márcio também eu vi. Marcos Vinícius. Presente. Marinaldo também vi. Melissa. Paulo. Paulo. Rávila. Rayane. A Rayane já anotei também. Rosana. Rosana, presente. Tainara. Tainara, presente. Thaís também vi. Thalita, parece que eu vi também. E a Tairine. Todas duas. Presente, professor. Valdez também eu vi. O Vamos Vitor, aqui. eu vi o Vitor, mas não sei qual dos dois. Presente. Qual deles? Vitor Gabriel. Vitor Gabriel é o do Rony, né? Filho do Oi? Rony? É o filho do Rony ou é o outro? É o Vilaça? Não, é outro. Ah, tá. É o Vilaça. Então tá jóia, gente. Então tá salvo aqui. E mesmo quem ganhou falta hoje, eu atualizo o sistema na hora que eu for entregar isso para a Geisa, tá bom? Então, quem tiver com falta de hoje, por exemplo, a gente tira isso lá depois, tá ok? Porque a gente puxa o relatório, tem todo o relatório de vocês, depois vocês pegam e a gente retira a falta, sem problema algum. Tá ok, gente? Professor, Sim. o Eduardo pediu para avisar que não teve como ele assistir a aula hoje porque ele está na missa de 7º dia do tio dele que morreu. Tá bom? Tá ótimo. Estou tirando a falta dele aqui, tá bom? Tá bom. Então tá jóia. Opa, peraí. Mas fala para ele assistir a aula, viu? Senão me complica, tá? Eu vou falar assim. Tá bom? Senão ele me complica. A gente dá o voto de Pode confiança, deixar, tudo, professor. tá? Porque depois me cobram, ainda mais essas aulas que são gravadas. Gente, boa noite para todos. Estou encerrando aqui a gravação. Mais tarde ou amanhã eu posto lá para vocês, tá ok? Muito obrigado para todos, tá? Até mais.